Bem-vindos ao quarto episódio Vozes que nos unem. Temos hoje connosco a Tenente-Coronel de Engenharia Diana Moraes. É mestre em Engenharia Militar pela Academia Militar e é atualmente doutorada em Estudos de Género no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, em Lisboa. Desempenhou várias funções como oficial de engenharia em várias unidades de engenharia do Exército, quer em funções de comando, quer na área de formação. Em 2009 e 2010, integrou uma formação nacional destacada numa missão das Nações Unidas no Líbano. De 2013 a março de 2020, desempenhou a função de representante do Exército na equipa interdepartamental do Ministério da Defesa Nacional para a Igualdade de Género. No âmbito da União Europeia, desde 2020, que desempenha as funções de representante nacional de Task Force da União Europeia para a Agenda de Mulheres, Paz e Segurança. Em junho de 2017, foi eleita vice-presidente do Comitê Executivo do NATO, Comitê on Gender Perspectives, e desde junho de 2019 desempenha as funções de presidente eleita do mesmo comitê, assumindo a sua presidência em junho de 2021. Desde março de 2020, é técnica especialista do Gabinete do Ministro da Defesa Nacional, exercendo funções relativas às políticas que promovem a igualdade e combatem a discriminação na área da defesa nacional e às políticas relacionadas com a implementação da Agenda Mulheres, Paz e Segurança, e é, paralelamente, coordenadora do Gabinete de Igualdade do Ministério da Defesa Nacional. Tudo certo? Tudo certíssimo. Pronto. Então, a primeira pergunta é: como te descreves? Bom, antes de mais, boa tarde, Luciana, e queria agradecer a oportunidade que vocês me deram de estar aqui, é sempre um gosto. Espero que esta conversa corra bem e que possamos incentivar jovens raparigas portuguesas a ingressar nas Forças Armadas, que esse é o meu objetivo final. Então, como é que eu me descrevo? De uma forma muito simples, e começando pelas coisas boas, que é sempre deixarmos as mais para o fim. Sou uma pessoa bastante determinada, esforçada, trabalhadora, bem disposta, também considero isso uma qualidade, mas sou muito teimosa e muito impulsiva. Esse até diria que é o meu pior defeito, é ser muito impulsiva. Reages muito com o coração e sem pensar muito às vezes. Com a idade isto vai mudando. Quando tinha 20 anos ainda bem pior. Mas acho que sim, estas qualidades descrevem-me bem. Muito bem. Então, o que te levou a querer ingressar na vida militar, visto que é considerada uma área maioritariamente masculina? Bom, eu quando concorri à Academia Militar, sinceramente eu não sabia bem, e acho que acontece isso com todas as pessoas, ou grande parte, eu não sabia bem o que era ser militar, nem o que era a vida militar. Primeiro porque ainda estávamos na década de 90, ainda nem havia internet, temos também aqui contextualizar. Tinha a vantagem de ter familiares militares, portanto o meu avô era militar e tenho 3 tios que também eram militares, e claro que tendo militares na família estamos um pouco mais familiarizados com o que é ser militar, mas pouco, não é? Nós somos crianças, queremos lá saber não ia conversar com os meus tios quando estava com eles o que era a profissão deles ou o que era ser militar, não é? Mas quando chegou ali ao 12º ano, porque a Academia Militar no fundo é uma universidade, um bocadinho mais rigorosa, com disciplinas para além das teóricas, um dos meus tios disse-me: porque é que tu não concorres à Academia Militar? É uma boa possibilidade, eles também têm cursos na área das engenharias, porque eu sou da área das engenharias e queria precisamente fazer formação superior numa engenharia, e realmente eu comecei, na altura lembro-me dele me trazer um panfletozinho, voltando, lá está, não tínhamos internet, um panfletozinho com as fotografias, a dizer o que eram as provas, aliás ainda tenho isso guardado. Bom, e logo aí era o meu primeiro obstáculo, que era a questão das provas físicas, porque eu sempre fui, nunca tive muita aptidão, digamos assim, para a parte física, nunca tinha feito assim nenhum desporto, mas pronto. Na altura acho que fui bastante impulsionada pela minha mãe, e eu disse: ok, porque não concorrer, sem saber bem o que é, mas vou concorrer, é uma possibilidade.
E eu acho que nós, na vida, e isso também foi um bocado incutido pelos meus pais, devemos tentar abranger um maior número de possibilidades para depois termos a possibilidade de escolher. Então concorri à universidade civil normal, e entrei na Faculdade de Engenharia do Porto, que eu sou do Norte, como se já se deve ter notado na pronúncia, e concorri à Academia Militar e vim cá fazer as provas. E quando vim, portanto lá vim, eu sou de Viana do Castelo, lá vim eu de Viana para Lisboa, com 17 anos, que ainda tinha 17 anos na altura, e foi uma aventura. Cheguei aqui e a fazer as provas a Lisboa e o espírito interessou-me bastante, porque tínhamos pessoas de todo o lado do país, juntas ali pelo mesmo objetivo, que era ultrapassar aquelas provas para podermos entrar, e comecei a interessar-me por aquilo ainda sem saber bem o que é que seria ser militar e o que é que era a Academia Militar, porque isso acho que só se aprende depois de estar lá e com o tempo. Portanto, foi um bocado, eu diria, não foi uma coisa que eu sempre quisesse desde pequena, foi por uma sugestão de um familiar que era militar e tenho que confessar, muito impulsionada pela minha mãe, que sempre achou que eu era muito mandona e que, portanto, me iria integrar bem. Claro. Mas ela enganou-se, porque normalmente depois o que acontece na prática é que nós só mandam em nós e nós não mandamos. Pronto, Mas foi, então, como referiste em cima, a tua família apoiou-te e quanto aos teus amigos e amigas, sentiste também que foste apoiada na escolha? pronto, o que é que acontece, não sei se foi o vosso caso, mas eu tive ali uma grande quebra em termos de amizades quando vim para a academia. Porquê? Porque eu sou de Viena, como já disse, e a maior parte dos meus amigos de secundário e amigas foram estudar ou para o Porto ou para Braga, que são os sítios mais perto são os sítios mais perto de Viena, não é? Lógico. E além disso, quando nós vimos para a academia, isto é um regime de internato, o que significa que a nossa vida social sofre grandes constrangimentos. E eu passava a semana na Academia Militar em regime de internato e o fim de semana tentava sempre ir a casa, mas acabava por querer estar em casa, a descansar, estava estourada da semana e nitidamente aí, e agora passados já 20 e muitos anos, acabou por criar um afastamento daqueles que eram os meus amigos da altura. Mas, claro que continuamos a falar quando vou a Viana, quando nos encontramos, mas eu acho que sempre me apoiaram, até que eu senti com orgulho, não é? Porque era uma carreira, lá está, não é propriamente como uma mulher escolher essa carreira. E depois também, voltando à questão da parte física, surpreendidíssimos como é que eu, que sempre tive dificuldade na parte física, tinha conseguido enveredar por uma carreira que exigia bastante da parte física, não é? Porque os militares têm sempre muitas atividades relacionadas com a condição física. E curiosamente, só aqui em jeito também de brincadeira, quem ficou mesmo muito surpreendido, que depois encontrei passado uns anos, foi o meu professor de Educação Física do secundário, que quando descobriu não queria acreditar como é que eu tinha conseguido. Mas mais uma vez, e eu costumo dar este exemplo, porque para mim foi mesmo isso, que é quando nós queremos uma coisa, se nos esforçarmos conseguimos. E a verdade é que eu sabia da minha dificuldade, mas andei, na altura as provas físicas normalmente eram em agosto, setembro, e eu andei o verão todo desse ano, treinava todos os dias, e cheguei à academia no dia das provas e consegui fazer tudo, pronto, acho que por isso é que eu digo que qualquer pessoa que queira concorrer não precisa de ser nenhum atleta de alta competição para conseguir entrar. Está ao alcance de todas as pessoas, desde que se tenham um bocadinho de dedicação e se esforçem. Mas sim, a minha família sempre me apoiou bastante, tinha algum receio do meu avô, lá está, porque era militar e poderia, para a geração dele, e sendo ele militar, ter alguma dificuldade em encaixar mulheres nas Forças Armadas, mas antes pelo contrário, sempre me apoiou também e depois ele já não é vivo, mas sempre se sentiu também bastante orgulho de ver a neta depois progredir na carreira dela.
Obrigada pela tua partilha. Então, como coordenadora do Gabinete de Igualdade do Ministério da Defesa Nacional, que trabalho desenvolves no âmbito da igualdade de género? Então é assim, eu trabalho, portanto, dentro da Defesa Nacional, eu estou situada no mais alto nível da decisão, o que significa que também posso influenciar ao mais alto nível, o que é uma vantagem. Aliás, quando o Gabinete da Igualdade foi criado pela primeira vez no ano passado, foi precisamente com essa intenção de estar no, vamos dizer, no topo, ao nível do topo da organização, para poder influenciar ao mais alto nível. E o gabinete tem a responsabilidade, e tu disseste no início quando me apresentaste, de tudo o que tem a ver com políticas de igualdade ou sobre a Agenda Mulheres, Paz e Segurança. O que é a Agenda Mulheres, Paz e Segurança? É uma agenda internacional que trabalha a questão do papel das mulheres nos conflitos armados, nas situações, seja na prevenção, seja na situação de pós-conflito. Porque muitas vezes as mulheres são marginalizadas ou não são integradas às necessidades das mulheres ou não são incluídas nos processos de decisão, quando estamos a trabalhar nos processos de paz. Pronto, isto assim de uma forma muito simples para vos dizer o que é a Agenda Mulheres, Paz e Segurança. E então tudo que tem a ver políticas, seja com igualdade e não discriminação, ou Agenda Mulheres, Paz e Segurança, que sejam relevantes para a defesa nacional, o Gabinete da Igualdade é responsável por coordenar, por monitorizar essas políticas e a forma como, na medida em que se adequam à defesa nacional, são executadas. Portanto, existem uma série de políticas públicas nacionais no que respeita à igualdade e também à Agenda Mulheres, Paz e Segurança, que depois a Defesa Nacional transpôs para um documento que para nós é muito importante, que é o Plano Setorial da Defesa Nacional para a Igualdade, que é o quê? Isto é um plano de ação que diz a todas as entidades da Defesa Nacional, válido para um período de 3 anos, quais são as ações que devem desenvolver em prol, seja da igualdade, não discriminação ou Agenda Mulheres, Paz e Segurança. E essas são ações, estão elencadas, designam quem são as entidades com responsabilidade de execução e as metas, ou seja, a calendarização e as metas. E uma das responsabilidades também que o Gabinete da Igualdade tem é precisamente fazer essa monitorização e avaliação da execução. No fundo estamos, falando de forma simples, estamos ali para puxar as orelhas, para chamar a atenção e puxar as orelhas, entre aspas, a quem vemos que as coisas não estão a ser cumpridas da melhor forma e chamamos a atenção. Temos o Ministério da Defesa Nacional, tem uma estrutura que nós chamamos de essa tal equipa interdepartamental para a igualdade, que no fundo é o que é esta equipa, é cada serviço do Ministério da Defesa e das Forças Armadas tem um ponto focal, ou seja, tem uma pessoa designada para trabalhar estas questões da igualdade e que dentro da sua organização é responsável pela execução do plano setorial. Então a equipa interdepartamental reúne e é com essas pessoas que eu pergunto qual é o ponto de situação, o que é que podemos fazer, o que é que está mal. Pronto, isto em termos de planos. Depois todas as iniciativas que estejam relacionadas com a igualdade, participação também em fóruns internacionais, iniciativas novas, projetos novos que queiram ser implementados, estudos também relacionados com a igualdade. Por exemplo, este ano estamos a desenvolver um estudo em parceria com uma universidade, sobre quais são as barreiras ao recrutamento, seja de homens como de mulheres, mas os estudos também são a base do nosso trabalho porque nos permitem avaliar o que é que está bem e o que é que está mal e do que é que está mal, o que é que nós podemos fazer precisamente para melhorar. E muito resumidamente diria assim, que é isso, quer dizer, também tem um papel muito importante no exportar, que é assessorar o próprio Ministro da Defesa no que diz respeito às temáticas da igualdade e da Agenda Mulheres, Paz e Segurança. Tenho muito que fazer, muito trabalho. Muito trabalho. No mundo maioritariamente masculino, enfrentaste alguns desafios enquanto mulher? Sim, claro, como qualquer mulher que, mesmo não sendo em mundos maioritariamente masculinos, mas sim,
o primeiro desafio para mim que eu vos falei foi a questão da parte física, e esse foi um desafio muito grande para mim, não necessariamente por ser mulher, mas também, porquê? Porque eu já tinha a minha dificuldade natural, mas as próprias mulheres, isso é um facto, fisicamente são mais fracas, fisicamente, é uma questão biológica, não é? Portanto, a parte física pode ser sempre um problema para as mulheres. E depois eu diria, isso foi uma coisa que sempre me atormentou e que eu hoje em dia e no trabalho que faço tento combater, e acho que nós também vamos falar disso um bocadinho mais à frente, que é o facto de eu, Diana Moraes, sentir que não encaixava na imagem que está pré-definida do que é ser militar. Ser um homem, obviamente, porque ainda muito hoje em dia eu diria que se nós pedirmos numa escola para as crianças desenharem uma pessoa militar, essas crianças vão desenhar um homem e não vão desenhar uma mulher, não é? E depois é a questão de nós também, ou melhor, a sociedade, quando pensa nos militares, pensa, julgo eu, talvez, e espero eu que esteja a mudar, mas penso sempre em pessoas mais sérias, mais reservadas, muito disciplinadas, tudo aquilo que se está identificado com a organização militar. Mas a organização militar, como qualquer organização, é feita de pessoas e as pessoas são mais diversas possíveis, não é? E é importante que todas as organizações, incluindo a Organização Militar e as Forças Armadas, aceitem as pessoas na sua diversidade. E eu senti que ao início, também, e atenção, há aqui também um dado muito importante, eu quando entrei para a Academia Militar, as primeiras mulheres tinham entrado 4 anos antes. É normal que os primeiros tempos, estamos a falar de uma instituição secular, que sempre só teve homens e de repente teve que se adaptar para integrar as mulheres, e as mudanças em qualquer organização demoram tempo, não é uma característica só da Organização Militar das Forças Armadas, todas as organizações primeiro são resistentes às mudanças e as mudanças levam tempo. Mas eu julgo que isso, talvez ainda hoje, aliás, eu também costumo dizer, que agora já nem tanto, mas por acaso, curiosamente, nem de propósito, aconteceu-me hoje de manhã, que é, as pessoas que me conheciam ou que ainda me conhecem na minha vida civil, sem ter o meu uniforme, normalmente ouço muitas vezes o comentário, não parece nada militar. E ainda hoje ouvi esse comentário, curiosamente. Isto só para fortalecer e para reforçar aquilo que eu estava a dizer, é que há uma imagem criada do que é ser militar, e quem não encaixa nessa imagem, obviamente que pode ter alguns problemas em integrar-se e em ser aceite. Claro que depois, pronto, isto estamos a falar, as pessoas vão conhecendo a organização, vamos fazendo o nosso percurso, vamos mostrando as nossas competências, e isso vai sendo ultrapassado. Mas no início custou-me isso um bocado, principalmente pela minha maneira de ser, que vocês não me conhecem, mas sou bastante extrovertida e sorridente também, que era uma característica que não combinava com ser militar, e essa parte foi um bocado mais difícil. Muito bem. Então, alguma vez te sentiste discriminada ou desvalorizada por seres mulher? Podes dizer ou apresentar alguns exemplos? É assim, nós nunca temos a certeza absoluta, acho eu, se quando somos discriminados ou desvalorizados, o estamos a ser pelo facto de sermos mulheres. Não é? Nunca ninguém nos dizem de caras, olha, tu não vais fazer isto ou eu não te escolho para este sítio porque és mulher. Ninguém o faz isso diretamente, não é? Tudo é feito, as discriminações normalmente são indiretas. Poderíamos ter discriminações diretas na lei, e aliás até é curioso que foi no meu ano, existiam discriminações diretas, porque quando as mulheres entraram para as Forças Armadas, por exemplo, não podiam ir para todas as áreas, ou seja, não podíamos escolher todos os cursos, estavam limitadas
mais à área da administração ou da saúde, pronto, as áreas consideradas mais femininas, não é? E curiosamente o meu ano foi o primeiro ano em que nós pudemos escolher, ou seja, poderíamos ir para qualquer curso da Academia Militar e curiosamente uma camarada minha, porque nós nas Forças Armadas dizemos camaradas e não colegas, só a título de curiosidade. Uma camarada minha na altura foi a primeira, escolheu ir para a artilharia, que é um curso tipicamente militar, e foi a primeira mulher a ir para aquilo que nós chamamos para as armas combatentes, que é a infantaria, cavalaria e artilharia. Pronto, e eu isto para dizer o quê? Em termos de discriminação direta, lá está, não sabemos, mas temos várias situações, desde a avaliação que nós temos anual, para desempenhar determinada função, a própria forma como te encaram no dia a dia, ou as tuas competências podem ser às vezes questionadas pelas mulheres e pela tua maneira de ser. E eu acho que isto não é, tenho certeza que isto não acontece só nas Forças Armadas, acontece infelizmente em todas as organizações, mas senti-me discriminada, sim. Eu acho que é difícil uma mulher dizer que nunca se sentiu discriminada, ou muitas vezes poderão dizer, aliás, é engraçado que as pessoas, quando são discriminadas, não sabem que estão a ser discriminadas. Como estas discriminações são discriminações indiretas, as próprias pessoas que são discriminadas nem sentem que estão a ser discriminadas, porque para elas é o normal acontecer, estão naquele contexto, é a realidade que conhecem e por isso é a situação normal e não se sentem que são discriminadas. É curioso Nem isto. essa opção, não é? Sim, exatamente. Mas sim, mas lá está. Eu também acho que assim, qualquer homem e qualquer mulher pode ser discriminado pelos mais variados fatores. Pode ser até pelo simples aspecto físico. As pessoas gordas são discriminadas, vamos falar aqui abertamente, é um facto. As pessoas velhas são discriminadas, as pessoas de etnias diferentes são discriminadas, de condição social diferente são discriminadas. Aliás, depois existem aqui a multiplicação destas discriminações, que é a conjugação de vários fatores em que a discriminação vai aumentando, não é? Mas sim, infelizmente eu julgo que sim, tive situações em que fui discriminada. Não sei se foi só pelo facto de ser mulher ou se foi por outra questão, mas isso nunca vou ter a certeza, mas fiquei com a percepção de que sim. E então, como mulher militar, o que é que achas que seria necessário para desconstruir a ideia de que as Forças Armadas são mais direcionadas para um público-alvo masculino? Tal como disseste, não é? Que Sim, hoje ainda te disseram, não tens tal e qual. de ser militar, ou seja, o que é que achas que é necessário desconstruir nesta sociedade? Pronto. Eu acho que há um trabalho muito importante e que a Defesa e as Forças Armadas já estão a fazer, que é a questão da comunicação. A comunicação da Defesa e das Forças Armadas tem que trabalhar isso, ou seja, tem que mostrar à sociedade portuguesa que as Forças Armadas são constituídas por homens e mulheres e por esta tal diversidade de pessoas civis, porque também existem civis nas Forças Armadas. Portanto, trabalhar isto, e eu acho que temos feito um excelente trabalho, e agora se vocês estiverem mais atentas para isto depois desta conversa, onde reparar quando virem um cartaz ou uma publicação nas redes sociais sobre concorre à Academia da Força Aérea, vão ver que normalmente já há um esforço em ter um homem e uma mulher, e isso é importante, porque se nós, quando fazemos divulgação e queremos recrutar, só mostramos imagens masculinas, as raparigas portuguesas vão pensar, bom, isto é uma profissão que se calhar não é para mim e é só para homens, não é? Portanto, esse trabalho da comunicação é fundamental. E depois é também, e isso pode acontecer noutras profissões, é desde nas próprias crianças, isso aí é um trabalho das escolas e se calhar também vosso, na vossa área,
que é de mostrar às crianças que elas podem ser o que elas quiserem e que não existem profissões para homens e profissões para mulheres. Eu sei que os próprios livros para crianças já fazem algum esforço nesse sentido, não ter só o polícia e a enfermeira, portanto, isso nós desde pequenos que construímos esta identidade e construímos o que é o género. Não sei se vocês na vossa licenciatura falam disto, das questões de género e de ser uma construção social, pelo menos deveriam falar, porque é importante para... ou seja, tudo isto é uma construção desde que nós nascemos. E nós só vamos conseguir mudar a mentalidade das pessoas se isto for trabalhado desde tenra idade, seja na escola, na educação que temos em casa, de perceber isto, que nós somos pessoas e que de acordo com aquilo que são as nossas competências e as nossas capacidades, vamos escolher uma determinada profissão. Isso era assim que deveria funcionar, certo? Na prática sabemos que ainda não é, mas as nossas escolhas não deveriam ser condicionadas, porque o que acontece é que com a socialização todas as nossas escolhas são condicionadas e é isso que as pessoas, quando dizem que não são discriminadas ou que não são, as pessoas não têm a consciência de que são discriminadas e que são condicionadas, mas as nossas escolhas acabam por ser condicionadas. E isso é um trabalho que tem que ser desenvolvido em várias frentes, que eu acho que a educação e a formação têm um papel fundamental. Mas para isso é um esforço global, os próprios professores têm que ter formação sobre isso para poderem ensinar as crianças. Em casa, os próprios pais e as mães já tinham que ter essa educação e essa formação para poderem educar as crianças dessa forma. Portanto, isto claro que é um processo que demora tempo, mas assim em termos mais imediatos e que eu acho que tem um grande impacto, e voltando ao início desta resposta, é a questão da comunicação. A comunicação, ainda para mais vocês que já não são assim tão jovens, mas são bastante mais jovens do que eu, sabem que os jovens de hoje em dia vivem das redes sociais e da tecnologia. E, portanto, toda a imagem que é trabalhada pela Defesa Nacional e pelas Forças Armadas nesse contexto tem que refletir esta diversidade e tem que mostrar que nós, nas Forças Armadas, temos homens e mulheres e altos e baixos e gordos e magros, até porque se não fizermos isso, corremos o risco de termos, qualquer dia não termos pessoas a quererem vir para as Forças Armadas, não é? Porque nós na sociedade, 50% são mulheres, se nós não estamos a pôr de parte 50% da população recrutável, estamos a cometer um grande erro. Mas acho que já nesse campo, como vos disse, acho que temos feito mesmo progressos significativos. Existem alguns projetos também interessantes que ajudam a desmistificar essa questão de ser uma profissão tipicamente masculina, como acontece para a área das engenharias e da tecnologia. Vocês sabem, também se fala muito nas áreas das ciências, tecnologias, engenharias e matemáticas, que é STEM, também ainda há muito poucas raparigas. E nós em Portugal até, não sei se vocês já ouviram falar, temos um projeto que a Defesa Nacional também integra, que é o projeto Engenheiras por um Dia. Já ouviram falar? Engenheiras por um Dia. Se forem ao Facebook, encontram logo, mas no fundo o que é? Trabalham com as escolas ao nível do terceiro ciclo do ensino básico e ensino secundário e têm escolas parceiras e durante o ano letivo desenvolvem atividades com, seja estudantes das engenharias ou da área das tecnologias, raparigas, ou engenheiras, ou seja, mulheres profissionais dessas áreas, que passam o testemunho do que é ser engenheiro numa determinada área, e é muito giro, fazem workshops, porque é preciso, lá está, esse trabalho, as raparigas têm que perceber que é uma profissão, que é uma possibilidade, que é uma profissão de escolha, podem chegar ao topo da organização, lá está, que todas as possibilidades estão ao alcance delas e que o céu é o limite, como nós costumamos dizer. Exato, basta batalhar. Sim, não é só, nós também precisamos um bocado de sorte, mas o trabalho é fundamental, sim, e temos que todas continuar a lutar. Pronto, muito obrigada por teres aceito.
e teres partilhado a tua experiência connosco. Obrigada por estares a fazer e a defender as mulheres então na vida militar e esperemos que com isto também consigas então o teu objetivo, que é haver mais mulheres militares para tentar desconstruir e dizer que sim, é possível, que todas as áreas é para homens e para mulheres e que não devia haver então essa discriminação. Exatamente. Obrigada eu também.